Fala pessoal, tudo bem? Maciel e Vitor aqui do canal Palestrinos Palestrinos Joséense. Joséense. Pessoal, antes de começar, que calor, hein? Não sei aonde vocês estão acompanhando. Vou falar pra você aqui, eu acho que deve estar uns 37 graus, né? Sensação térmica de uns 42 e é isso, Mas não, tá pegando fogo. mas não é só o calor de grau, não. O calor de noite se é quente, juntando com o calor dos graus, tô precisando até tomar uma aguinha aqui, que senão não dá pra falar. Verdade. Pessoal, antes da gente começar, né, pedir pra vocês se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, comentário, né? Ó, estamos sincronizados. Também compartilhar com seus amigos, não pode esquecer, hein? E torcer pra que não esteja tão quente assim entre o jogo Bragantino e Botafogo, né? Tomara que dê um empate. Palmeiras é líder, segue o líder. Somos líder, né? Com 62 pontos, é isso? Isso. A gente dormiu na liderança, acordou na liderança e espero que continue na liderança. Tomara que não torcendo pelo nosso rival, mas torcendo contra o Grêmio, que o Grêmio possa perder pra gente continuar líder, né? E torcer também que o Botafogo e o Bragantino empatem. Mas se não der certo em empatar, o melhor resultado do Palmeiras seria se, digamos, o Bragantino ganhasse. Mas seria melhor ainda se os dois empatassem, seria maravilhoso. Isso aí. Ó, é importante se hidratar, hein, pessoal. Como é que... Ó, seguinte, a gente queria fazer uma análise relacionada à história do Palmeiras. Caso o Palmeiras vença o Campeonato Brasileiro, quem será o maior da história? Endrick ou Gabriel Jesus? Lembrando que os dois jogadores, grande importância na história recente do Palmeiras, né? O Palmeiras que não tinha um histórico de revelar jogadores, a base era péssima demais, para não falar outra coisa. E os dois sendo importante na história, né? História recente. Pra você, quem que teria mais história caso o Palmeiras ganhe esse Campeonato Brasileiro? Eu acredito que por mais que o Gabriel Jesus, na passagem que ele teve pro Palmeiras, ele tenha jogado muita bola, tenha sido chamado para seleção brasileira e tenha sido vendido pro City, que hoje é um time grande, mas na época não era um time nada. Na verdade Já tava era. começando, né, a história, né? Mas O não City era time hoje. Mas como o Endrick foi vendido pro Real Madrid, é um dos 3 mais novos a jogar na seleção, né? Atrás somente do Pelé, mais um jogador que agora eu não lembro o nome. Então, e também na participação que ele teve nesse brasileiro. Tirando o Palmeiras sexto colocado e botando primeiro. O moleque jogou demais. E eu acredito que o Endrick tenha um pouco mais de história do que o Gabriel Jesus teve na passagem dele pro Palmeiras. Eu acho que eu vou nessa mesma linha de raciocínio do Vitor, pelo fato do Endrick ter sido importante o ano passado, na reta final do Brasileiro, né, com assistências e gols, foi eleito até a revelação, né, do Campeonato Brasileiro. Esse ano na reta final de verdade também, né, tirando de sexto para primeiro colocado até o presente momento. E sem contar que a Libertadores, né, apesar de ter jogado poucos jogos, se ele tivesse talvez entrado antes, poderia o Palmeiras ter ido para a final da Libertadores e ele jogou super bem. Então, assim, o time foi um pouquinho mais longe, coisa que o Gabriel Jesus não aconteceu. Apesar do Gabriel Jesus ter tido uma história linda, né? Copa do Brasil foi bem, Campeonato Brasileiro, só que ainda eu acho que o Endrick, se ganhar esse brasileiro, dá um passinho um pouquinho maior na história. Por mais que seja muito fã do Gabriel Jesus, eu gosto bastante dele. Eu quero muito que ele volte pro Palmeiras. Acredito que o Endrick tenha mais história, um pouco mais de mérito do que ele teve. Infelizmente, temos que aceitar isso. Não infelizmente, eu sou muito fã do Gabriel Jesus, adoro ele demais. Mas o Endrick, inegavelmente, tem mais história. Não tem O moleque é diferenciado. Mas agora mudando um pouquinho de notícia, falando sobre a coletiva do Abel Ferreira, né? Eu acho que assim, primeiro vamos ir já direto no assunto, na verdade, né? Falando sobre a questão dele comentar que não dá pra ficar desse jeito, e ele já vem falando sobre algumas questões. Ontem foi direto relacionado à CBF, a questão de dormir tarde, às vezes tem que dormir no CT ou dormir em casa, que não dá pra ficar desse jeito. Pra mim tá ficando claro que ele, por ser muito testa de frente da Leila Pereira, eu acho que ele tá cansado. Isso mostra sinais, né? A gente acho que tem que enxergar isso, que ele tá dando meio que um adeus pro Palmeiras, dando essas diretas. Pra mim, de duas uma: ou ele quer
que, como ele não pode ser direto em algumas questões, que o time mude relacionado a investimento, dar recursos para ele, enfim, melhorar, porque até a Leila falou que ia pintar o mundo de verde, não fez, né? Colocou o Navarro, enfim, ela nunca deu condições pro Abel Ferreira. E mesmo assim ele conseguiu trazer resultados. Então, assim, ela nunca pensou no Palmeiras. Ela pegou o carro andando e depois quer ficar dando entrevista, que é a primeira mulher, fazer história, mas de verdade, de futebol ela não entende nada. Mas enfim. Ou realmente ele tá cansado dessa situação e quer ir pra Europa. Quer vazar. Assédio ele tem, né? De outros clubes. Então eu acredito. Só que assim, o que é preocupante? O Palmeiras precisa definir isso, porque 2025 tá chegando aí, a gente vai vamos disputar o Super Mundial. E a gente sabe que vai ter 12 europeus, por si só vai ser difícil. Agora, se a gente não planejar, não tiver um técnico bom, jogadores bons, um elenco bom, a gente vai passar vergonha. Para ir pro Super Mundial, o primeiro Super Mundial, a gente passar vergonha, porque o de 51 conseguimos ganhar, beleza. O de 2000, que era o Palmeiras participar, o Palmeiras, de forma idiota, liberou a sua vaga e depois não teve o de 2001, então o Palmeiras ficou chupando o dedo, e agora a chance de disputar esse Super Mundial, vamos passar vergonha? Eu acho que não é para isso que a gente vai disputar campeonatos internacionais, né? Eu acho que a gente tem que ter esses planejamentos, uma conversa franca, né? Isso, não pode fazer que nem 2000, liberar a vaga, Deus dará. E também não pode bobear que nem em outras ocasiões que bobearam, tipo quando jogou contra o Tigres, que não foi... Até que o time jogou bem, mas o Lua deu uma, né, pra variar. Mas o Palmeiras não investiu, desculpa, não investiu. Ou contra o Chelsea também, que não investiu e pra variar o Lua fez cagada. E uma coisa, que no Super Mundial tem que investir mesmo, tem que botar o jogador pra treinar pra caramba pra poder jogar. Mas uma coisa que não pode de jeito nenhum acontecer, não pode levar o Lua, porque pelo amor de Deus, cara azarado, que não tem outros palavras pra definir esse cara. Todo Mundial ele mela. Ele mela o Mundial toda vez. Mas é isso aí, pessoal. A gente fazendo um pouquinho a análise, né, sobre esses dois temas. E também secar, de verdade, vamos secar sim o Grêmio. Torcer pro empate do Bragantino e Botafogo. Era legal se os dois pudessem perder, mas não tem como. Eu acho que até se o Botafogo ganhar, passa o Palmeiras. Se o Bragantino ganhar, tem um jogo a menos, corre o risco de ser líder. Então, acho que o empate seria ideal, né, de bom tamanho. E é isso. Ontem o Fluminense empatou com o Flamengo. Então, essa rodada tá teoricamente a favor. A outra foi muito a favor, só que o Palmeiras acabou perdendo. Mas agora vamos acompanhar. Se for possível, a gente faz um pós-jogo aí, pessoal. E vamos analisar mais um pouquinho pra gente poder comentar sobre essa rodada, que agora falta só 4 jogos, e tentar o Palmeiras embalar nesses 4 jogos. Né, Victor? Isso. Mas antes da gente ir embora, a gente gostaria de falar uma coisa. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, comentar e compartilhar com seus amigos. E também comenta a sua opinião. Você acha que no Super Mundial deve levar o Luan? Pelo amor de Deus, fala aqui. Não, vamos deixar esse assunto para mais um pouquinho para frente, que ainda tá um pouquinho longe. Mais a gente fez só na zoeira esse parênteses aí, né, de comentar sobre o Super Mundial por causa do Abel Ferreira, né, que ele dá indícios de querer sair do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que planejar o 2024 e visar o 2025, tá? E até lá o Luan já nem vai estar no Palmeiras. Mas enfim, vamos. E vamos também torcer pro Abel não sair, que de jeito nenhum pode sair. Melhor técnico da história do Palmeiras, tem como não. Tem que segurar o homem. Beleza? Bora? Bora. Avante palestra!